Sim, porque a graça de Deus se há manifestado. O apóstolo Paulo, o grande missionário, o grande servo do Senhor, registrado nas páginas das Sagradas Escrituras, ele escrevendo para um outro irmão chamado Tito, ele disse: olha, irmão Tito, a graça de Deus já se manifestou. Que graça era essa? A quem Paulo se referia? A quem o irmão se referia? A quem a Bíblia nesta manhã se referia quando o irmão dizia: a graça já se manifestou? Ele estava apontando para Jesus, visto que nesse momento, nesse período em que o apóstolo Paulo citou estas palavras, Cristo já havia vindo ao mundo. Ele já havia cumprido o seu ministério, já havia pregado a palavra de Deus, já havia morrido na cruz, já havia ressuscitado ao terceiro dia e já havia subido aos céus. Os irmãos aqui estavam dando continuidade à pregação do Evangelho, estavam dando continuidade àquilo que Cristo os ensinou e os recomendou a fazer. Então Jesus, usando os seus servos, o apóstolo Paulo disse: a graça já se manifestou. Ele estava falando de Cristo. Esta graça é Jesus, que se manifestou neste mundo há mais de 2000 anos atrás. A graça já foi revelada, já foi manifestada. E qual o propósito desta graça neste mundo? Qual o propósito de Deus revelar a sua graça? Qual o propósito de Cristo vir a este mundo, mesmo nós não merecendo, mesmo não havendo esta necessidade no céu? Porque a necessidade desta graça se revelar neste mundo, ela não era do céu, ela era aqui da terra. Jesus veio a este mundo, morreu por nós na cruz do Calvário, não por uma necessidade celestial, não, mas por uma necessidade humana. A necessidade era aqui na terra. Nós é que necessitávamos que Cristo viesse a este mundo e morresse por nós, para nos dar uma segunda chance, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Então, que graça é essa que já se manifestou e qual o propósito dela? Nós já entendemos que a graça foi Jesus Cristo, e foi revelada por Ele, e foi trazida por Ele a este mundo, e conquistada lá na cruz do Calvário. Esta graça, Jesus nos trouxe e conquistou para cada um de nós na cruz do Calvário. O ser humano, por mais justo que ele se julga ser, a sua justiça não passa de trapo de imundícia. A sua justiça não leva o homem para o céu. Quem leva o homem para o céu é a justiça de Jesus, que ele conquistou na cruz do Calvário. Se você ler a palavra de Deus em Romanos, você vai entender que a justiça dele foi que nos justificou. O ser humano, por mais bondoso que ele seja, por mais que ele seja uma pessoa que se doa para ajudar o próximo, a sua justiça não é capaz de perdoar os seus pecados. A sua justiça não é capaz de limpar a sua imagem diante do Senhor, do Criador. Mas quando nós entregamos a nossa vida e aceitamos esta graça, que foi revelada pelo próprio Criador, que foi revelada pelo próprio Cristo, conquistada por Ele na cruz do Calvário, a preço de sangue, quando nós recebemos esta graça de Deus que vem por meio da fé, não é por meio das obras. O apóstolo Paulo já dizia isso em Efésios capítulo 2 e verso de número 8, quando ele diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé, não vem das obras, porque se viesse das obras, nós iríamos nos gloriar, mas não é por meio daquilo de bom que nós fazemos no mundo que nós somos salvos, não é por meio daquilo de bom que nós fazemos no mundo que nós seremos perdoados, é por meio da fé em Jesus Cristo, é por meio da fé na graça revelada por Deus, é por meio da fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E esta fé, ela implica obediência, ela nos leva a obedecer a palavra de Deus, e na medida que nós temos fé em Cristo e obedecemos a sua palavra, o perdão de Deus é gerado em nós, e nós recebemos esta graça salvadora de Cristo. O que esta graça faz, só para encerrar? O verso de número 11 continua dizendo: porque a graça de Deus se há manifestado, fazendo o quê? Trazendo a salvação a todos os homens. O propósito da graça é esse. Por que Jesus veio a este mundo? O que fez o Senhor Todo-Poderoso, que morava nas mansões celestiais, estava no céu, um lugar de paz, onde não há sofrimento, aonde não há enfermidade, aonde não há decepção, aonde não há dores, um lugar de tranquilidade, de paz eterna, de felicidade eterna.
O que fez o próprio Deus se desfazer, como está lá em Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, se desfazer de sua glória, de seu poder, se esvaziar para poder descer este mundo? É só uma questão de raciocínio. Se nós pararmos e pensarmos, o que fez Deus descer este mundo? Qual a necessidade, qual o objetivo que o fez descer a esta terra? O objetivo, o propósito, a finalidade de Deus em ter vindo a este mundo. Cristo se esvaziou do eu para vir a este mundo, e o único propósito foi: o Misael, que sou eu, você que está aí deitado, nós precisávamos que Cristo viesse. Ai de mim se Cristo não tivesse vindo a este mundo. Ai de mim se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário. Ai de mim se o Senhor não tivesse se entregado à morte em sacrifício em meu favor. A Bíblia diz: foi para que todos fossem salvos que a graça se manifestou. Jesus veio a este mundo porque enxergou a tua necessidade. Jesus veio a este mundo porque olhou para você, e a Bíblia diz: pobre, miserável pecador, o Senhor olhou para mim, olhou para você, enxergou a nossa necessidade. E para que nós não viéssemos se perder, Ele disse: eu vou descer, eu vou ser como um deles, eu vou sentir a dor que Ele sente para provar o meu amor para com Ele, e vou morrer por Ele, para que eu possa resgatá-lo dessa vã maneira de viver, para que eu possa perdoar os seus pecados e lhe dar uma nova história, uma nova vida. Jesus ama muito você, e esta é a palavra desta manhã. A graça de Deus já se manifestou. Jesus não pode forçar você a aceitar esta graça, mas a porta desta graça ainda está aberta, e Jesus te aponta nessa manhã para esta porta, para que você possa ter acesso a esta porta da graça e alcançar o melhor de Deus na tua vida, que é o perdão dos nossos pecados. E que o Senhor possa nos receber em nome do Senhor Jesus, através desta graça. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, Ele nos recebe de braços abertos. Eu quero dizer para você: o Senhor te ama e o Senhor se importa com você. Ele tem te visto, Ele tem te olhado, e Ele deseja abençoar a tua vida no nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer um convite.